Eu moro no norte da Itália, onde tem uma grande concentração do Covid-19, que é um vírus da família do coronavírus, e esse mesmo chegou ao Brasil agora. Então eu decidi gravar uns vídeos para dar umas informações para vocês sob a perspectiva de alguém que já está vivendo essa situação. Eu me informo por canais oficiais, como o da Organização Mundial de Saúde, e também tem o site oficial do Ministério da Saúde do Brasil, que eu vou deixar o link aí embaixo. E eu queria primeiro agradecer todo mundo que tá vendo o vídeo. Achei que só a minha família ia ver, mas tem muita gente vendo, muito obrigado. E eu recebi várias mensagens de agradecimento, também de perguntas, então muito obrigado por quem tá vendo aí. E não esqueça de se inscrever, deixar o like e também ativar o sininho de notificações, assim quando eu fizer um vídeo vai chegar aí pra você. Então, eu recebi várias notícias falando que as UTIs na Itália estão cheias, que aqui a gente tá tendo que escolher quem morre e quem vive, que a gente tá deixando os idosos morrerem porque um jovem tem mais possibilidade de sobreviver. E eu queria dizer que isso não é verdade. Eu tô vendo os noticiários aqui da Itália, tem uma amiga minha que ela é enfermeira e ela tem amigos que são médicos, que trabalham nos outros hospitais onde estão mais cheios. E assim, ela não ouviu dizer que não tem mais lugar na UTI. O que eles falaram no jornal foi o seguinte: foi um apelo aos idosos para eles ficarem em casa. Então eles falaram desse modo aqui: em tempos de guerra, a gente tem que escolher qual que é o paciente que tem mais possibilidade para sobreviver e tratar eles, infelizmente abandonar outros. Então fique em casa para isso não acontecer na Itália. E hoje eu vi o jornal principal aqui da Itália à noite por inteiro e não falaram nada disso. Então, agora eu vou falar muitos dados, percentuais, números. Eu pessoalmente já estudei árabe, mas não estudei matemática. Não consigo. Então, eu tentei deixar as coisas o mais simples possível para que todo mundo possa entender. Olha, os dados da Itália de hoje, dia 21 de março, divulgados às 18 horas, são os seguintes: 42.681 casos positivos. Lembrando que caso positivo não quer dizer necessariamente que a pessoa está adoecida, né? Desses mais de 42 mil, a maior parte, que são um pouco mais de 22 mil, estão em tratamento domiciliar, ou seja, não tem necessidade de um hospital. Pouco mais de 17.700 estão em hospital, mas em leitos comuns, ou seja, não em UTI. E, infelizmente, uma minoria de pouco mais de 2.800 casos estão em tratamento intensivo. Infelizmente, até hoje, temos um total de 4.825 mortes, que já superaram as da China. E lembrando outra coisa, esse é o total de mortes no país. Então, o ministro mesmo, quando ele dá o recado, todo dia, né, ele fala o que aconteceu, ele diz, essas são mortes e a gente não verificou uma por uma. E uma coisa positiva que é pra gente lembrar é que temos 6.072 curas. E aí a gente se pergunta, né, o que vai acontecer no Brasil? Vai ser a mesma coisa? Eu tô aqui na Itália há 11 anos, então vou explicar o caso específico da Itália. Cada país é um país diferente, tem fatores diferentes e vamos ver o caso da Itália. Na Itália, a gente tem uma alta taxa de idosos. Eu procurei aqui no Istat, que seria o IBGE da Itália, vamos falar assim, que no ano de 2019 o país conta com 30% da população idosa, que não é o mesmo caso do Brasil. E infelizmente tem mais pessoas a risco. E como a gente sabe, no mundo inteiro é muito difícil a gente convencer idosos a ficarem quietos, não fazer arte. Todo mundo tem um avô, uma avó que a gente fala, avó, fica em casa quieta. Aí você vai ver, ela tá lá varrendo em cima do telhado. E na Itália, tendo mais idosos, tem mais casos disso. A Itália é um país antigo, tem um passado magnífico, glorioso. Se a gente pensar assim em história da arte, o Renascimento saiu aqui. Por muitos anos, o centro da cultura foi esse país. E a gente acha coisas aqui que a gente não vai ver no resto do mundo em lugar algum. Então eu tenho a impressão de que na Itália eles vivem um pouco desse passado e tendem talvez a idolatrar o que é antigo. Então eles têm dificuldades em se adaptar a coisas novas, como mudanças, ou eles dão mais valor a objetos antigos e até mesmo a pessoas mais velhas. Então,
Eles têm essa dificuldade de ouvir os mais jovens. E quando a gente fala para eles que é preciso ficar em casa, eles não ouvem. Quando o ministro, mesmo ele sendo uma pessoa adulta, um homem, ele fala que é para ficar em casa, para os idosos ele é uma criança falando, entendeu? Eu tenho essa sensação que tem muita dificuldade, muita resistência ao que é novo, ao que vem de jovem na Itália. Quem não viu, vou colocar o link do vídeo anterior, onde vejo vários idosos no parque, como se nada tivesse acontecendo. Aí outra coisa, eu nem sei como que eu vou falar isso, porque é uma coisa assim que me irrita particularmente e eu não sei porque na Itália eles não estão falando disso, é a taxa de fumantes no país. Sendo que o coronavírus é uma doença respiratória. É um absurdo a mídia não falar isso. Porque no site saúde.gov da Itália diz que 22% dos italianos fumam. 22%! No Brasil essa taxa é bem mais baixa, é 9,3%. E eles começam numa idade bem precoce e é uma coisa assim bem cultural. Você vê crianças fumando na saída da escola e ninguém denuncia. Criança assim, até com menos de 15 anos. Eu já vi gente aqui na rua tirando a máscara pra fumar. E o cigarro aqui é uma coisa cultural. Pausa é café na Itália e cigarro. Café é cigarro. E muitas vezes, assim, a gente nos grupos, pelo menos na faculdade ou no trabalho, quem não fuma é a minoria. Então a gente acaba, assim, não falando nada e sendo obrigado ao fumo passivo, até porque se você falar, você é a pessoa assim, o chato que tá reclamando. Uma pesquisa italiana feita com mulheres de 15 a 24 anos mostra que mais de 17% são fumantes. E os homens na mesma idade, a taxa é de 22,1%. E a idade que mais tem fumante na Itália é de 25 a 44%. Ou seja, são os saudáveis que a Itália tá falando. Só que quando a gente tem um pulmão que a gente já fumou por alguns anos, quantas substâncias tem no cigarro? E o coronavírus ataca o pulmão. Então, assim, os saudáveis que eles estão falando não são bem saudáveis nesse quesito, né? Então, considerando que um pulmão demora diversos anos para se regenerar, um ex-fumante não é necessariamente uma pessoa que tem um pulmão saudável. Então vamos raciocinar aqui. De 100%, 22,1% são fumantes. 12,6% são ex-fumantes. Ou seja, não necessariamente tem um pulmão 100% saudável. Então, o que sobra? Sobra 65,2%. E desses 65,2%, a gente tem que tirar os idosos, a gente tem que tirar quem já tinha uma outra doença. Então, assim, a população que é saudável, que é a maioria que não pega o coronavírus, a maioria que não demonstra sintomas ou que sai logo do hospital, na Itália é muito mais reduzida do que da China. Então aqui tiveram mais casos. Então a gente pode falar assim que menos de 65% das pessoas na Itália não são sujeitos a risco. A questão da higiene não é igual a mãe da gente ensina no Brasil. Cada cultura é diferente, gente. E outro fator é o hábito de lavar as mãos. Eles fizeram uma pesquisa naquele jornal britânico Independent e apenas 57% do povo italiano lava as mãos após usar o banheiro. É uma das percentuais mais baixas na Europa, sendo que na China essa taxa é de 85%. Então é muito difícil saber como que o coronavírus vai se comportar no Brasil. Outro clima também, muito mais quente. Mas assim, eu dei alguns dados reais da Itália. Se alguém tem dados diferentes ou se discorda, coloca aí nos comentários, mas eu acho que essas coisas são extremamente importantes quando a gente fala de dados, né? O que a gente pode aprender é que a Itália demorou muito tempo para ficar em casa, demorou muito tempo para entender que quanto mais a gente ficar em casa, menos contágio tem. Então, é melhor a gente ficar em casa. É melhor a gente cuidar dos nossos idosos, ficar em casa o máximo possível, gente. Não esperar que seja tarde, que nem eles fizeram aqui na Itália. Eu vou deixar o link aí do vídeo anterior que eu fiz falando sobre a prevenção. E quem tiver perguntas, me manda no @LiviaKaiser lá no Instagram, onde eu tô postando stories todos os dias com novas informações daqui. E repasse essas informações para o máximo de pessoas possíveis. E vamos ficar em casa.